Olá, tudo bem com você? Chegamos ao último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, e aqui nós encontramos realmente duas histórias lindas, inspiradoras, das quais podemos extrair lições profundamente espirituais. A primeira é o relato da ressurreição de Cristo, e aqui é dito que as mulheres foram ao sepulcro, domingo de madrugada, bem cedo, e encontraram a pedra removida, uma pedra que devia pesar aí entre 1 e até 3 toneladas. Não acharam o corpo de Jesus ali, somente viram dois varões que no verso 23 são identificados como anjos. E eles disseram: ele não está aqui, ressuscitou. Ou seja, a frase que realmente caracteriza o poder do cristianismo, a frase de maior esperança que encontramos no Evangelho: ele não está aqui, mas ressuscitou. A tumba de Jesus está vazia. A tumba de vários líderes espirituais, de todos os líderes humanos, de outros sistemas religiosos, contém seus restos mortais. A tumba de Jesus está vazia. Ele é um Deus vivo e por isso nós podemos crer. Ele tem poder para ressuscitar os mortos e a grande prova de que ele pode fazer isso é que ele mesmo ressurgiu dos mortos e está vivo. As mulheres ficaram estupefatas, ficaram realmente admiradas e, voltando do túmulo, diz o verso 9, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Entre essas mulheres estavam Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Veja que Jesus concedeu grande honra às mulheres, aparecendo primeira vez justamente a elas. Numa sociedade que as desvalorizava, numa sociedade que as considerava como inferiores, Jesus, o Criador, concede grande honra realmente a essas mulheres, permitindo que elas sejam as primeiras testemunhas a anunciar a ressurreição do Salvador. Agora, há pessoas que acreditam que a ressurreição foi uma história forjada, inventada pelos discípulos para criar uma religião. Veja, se foi inventada, foi muito mal inventada. Em primeiro lugar, se a história fosse fabricada pelos discípulos, forjada por eles, eles deveriam ter se preocupado com alguns detalhes importantes para que ela fosse considerada verdadeira. Em primeiro lugar, não deveriam colocar mulheres como testemunhas da ressurreição, as primeiras testemunhas da ressurreição, porque o testemunho de uma mulher no tribunal, por exemplo, naquele tempo não era nem considerado. Elas não seriam testemunhas críveis de um evento tão importante. No outro evangelho, inclusive, diz que Maria se confundiu, pensando que aquele homem que estava falando com ela era o jardineiro e não Jesus. É o tipo de informação que não se coloca num relato forjado porque traz dúvidas. E colocar Maria Madalena como a primeiríssima testemunha desse evento tão importante, aí sim, como se diz, seria um grande tiro no pé. Porque nós sabemos do passado de Maria, nós sabemos que ela foi uma mulher endemoninhada que Jesus libertou das garras do inimigo, sabemos de seu passado obscuro. Portanto, colocar uma mulher já seria algo bem complicado. E colocar Maria Madalena, aí sim você acaba por enterrar seu relato. Mas você percebe, a gente percebe que eles não estavam ali querendo maquiar a história. Eles relataram tudo conforme aconteceu. Assim como Mateus, Marcos e João, Lucas foi meticuloso, foi inspirado por Deus e não omitiu nenhuma informação. Ele realmente registrou os fatos como eles aconteceram. Aliás, se a história da ressurreição tivesse sido inventada ou forjada, bastaria mostrar o corpo de Jesus, não é verdade? Bastaria às autoridades romanas ou judaicas mostrar o corpo e dizer: ele está morto. Mas, além disso, os evangelistas adicionam nomes que existiram. Colocam ali Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, Arimateia, Nicodemos. Se isso tudo fosse mentira, se esse relato fosse realmente uma ficção, esses homens seriam os primeiros a dizer: tire meu nome dessa história, porque isso é mentira. Mas ninguém conseguiu contradizer os relatos, os testemunhos, porque eles eram verdadeiros. Repito, bastava mostrar o corpo. Agora, porque não conseguiram mostrar o corpo de Jesus, porque não conseguiram desmentir os fatos, eles tiveram que inventar uma história aí sim, essa totalmente forjada. A de que alguns maltrapilhos judeus, pobres, desarmados, conseguiram vencer uma guarda romana, mover uma pedra de toneladas, roubar o corpo e ir embora. Isso sim é uma história realmente muito mal contada. O fato é que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e por isso nós podemos crer no amanhã e por isso nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque ele cumpriu aquilo que prometeu. Jesus prometeu que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar e ele vai voltar. Aqui no verso 12 encontramos uma atitude muito interessante e invejável de Pedro.
É dito que eles não acreditaram no testemunho das mulheres. No entanto, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ou seja, Pedro duvidou do relato das mulheres também. Pedro não acreditou no que elas disseram, mas ele não ficou sentado se lamentando e duvidando. Ele se levantou e foi até o sepulcro para ver com os próprios olhos. É a atitude até de um bom cientista, na verdade, de uma pessoa que pode até ser agnóstica, pode ser até ateia, mas se ela pode conferir por si mesma as evidências, por que ficar sentada na sua dúvida, na sua descrença, se ela pode investigar os fatos? É aquilo que se diz: seguir as evidências, levem até onde elas levarem. Pedro agiu corretamente. Eu duvido, eu tenho minhas dúvidas, mas não vou ficar aqui me lamentando por causa delas e nem ficar na preguiça intelectual, repetindo chavões ou repetindo que eu não creio, sendo que eu posso conferir por mim mesmo os fatos. Façamos como Pedro. Quando surgir uma dúvida, quando surgir um motivo de descrença, não fiquemos ali acomodados. Corramos até as evidências e certamente Deus vai fornecê-las para nós. Em seguida, o capítulo 24 narra o encontro de Jesus com 2 discípulos anônimos que caminhavam desanimados para uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Um deles se chamava Cleopas, o outro nem sequer o relato traz o nome. Isso é algo muito bonito porque mostra que Jesus, ele não apenas apareceu para os discípulos mais, digamos, famosos, mas ele também se preocupou com os seus discípulos anônimos. Jesus se preocupa com os anônimos, Jesus se preocupa com todas as pessoas. Mesmo que você se considere alguém talvez sem importância, o que está errado, porque para Deus todos os seres humanos são infinitamente importantes, mesmo que você se considere assim, Jesus não o considera. Para ele não há anônimos, para ele todas as pessoas são importantes. E a consideração com que ele trata aqui Cleopas e seu amigo ou sua esposa, não sabemos quem era esse outro discípulo, é realmente algo maravilhoso, algo muito bonito. Eles caminhavam desanimadamente. E Jesus aqui toma algumas atitudes muito interessantes que revelam realmente um grande líder, que revelam a atitude correta quando queremos, por exemplo, confortar alguém. Em primeiro lugar, Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos. Ou seja, o primeiro passo é caminhar com a pessoa e se aproximar dela, se interessar. E o segundo passo é justamente esse, se interessar. Ele pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão com o rosto tão abatido? E eles ficam espantados. Você é estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Ou seja, a notícia da ressurreição de Cristo, de tudo que tinha acontecido naquele fim de semana triste, era conhecida, amplamente conhecida. Todos ouviram falar do que aconteceu. E Jesus, mais uma vez, pergunta: quais coisas? E eles então explicam. Jesus, o profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, anunciou tantas coisas importantes, promessas. Você agora sente aqui a frustração na voz deles. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que essas coisas sucederam. Ele está morto. Sonhos frustrados, esperanças frustradas. Deus é especialista em lidar com sonhos frustrados. Eles tinham uma noção errada do reino de Deus. Eles alimentaram esperanças que não eram aquelas que Jesus tinha anunciado. Mesmo assim, Jesus aparece para eles. E o interessante é que aqui, eles não reconhecem Jesus. Por algum motivo, Jesus estava ali como um estranho para eles. E o comentário aqui da Bíblia Andrews diz que eles deveriam ouvir com atenção os ensinos de Jesus, com base nas Escrituras, antes de se distrair com a alegria de sua ressurreição. Fez parte do plano de Deus, de Jesus, ocultar-se para que eles pudessem prestar atenção em suas palavras e crer na palavra de Deus. Finalmente, aqui no verso 25, Jesus então toma uma atitude, passa a dizer coisas para eles, não apenas ouvir. É importante se interessar, mas chega o momento também de falar. E Jesus fala. E no verso 27, nós encontramos aqui a solução expressa usada por Jesus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, a solução é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aqui Jesus começa a dar um estudo bíblico para eles e nos dá um método adequado, ou seja, usar toda a Bíblia para explicar um assunto. O assunto era seu ministério, sua vida, sua morte, o plano da salvação. E para explicar isso, ele usa toda a Bíblia. Moisés, primeiros livros, todos os profetas. Essa é a forma mais segura de nós estudarmos a palavra de Deus. Conhecer o que a Bíblia toda ensina sobre um assunto, assim nós corremos menos risco de isolar textos de seu contexto, assim gerando pretextos, falsas doutrinas, falsas ideias.
Jesus faz menção de passar adiante, como quem seguia seu caminho, e aí os discípulos pedem que ele fique um pouco mais. Fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Ou seja, aquele que prega a palavra de Deus com amor, com poder, cativa as pessoas. Não afugenta as pessoas, como muitas pessoas fazem. Jesus não força também a situação. Ele nunca invade uma vida, invade uma casa. Ele espera ser convidado. E quando eles convidam, ele entra para ficar com eles. Que lindo isso! Jesus sempre aceita um convite para entrar em nossa vida e nossa casa. Esse é o tipo de convite que ele nunca rejeita. E quando Jesus parte o pão, então, ali na casa deles, eles o reconhecem. É Jesus, talvez porque tenham visto as marcas dos cravos nas mãos, ou talvez porque o gesto tão próprio de Jesus de partir o pão e agradecer a Deus tenha lhe revelado ou lhe traído. Ele, então, é reconhecido por eles. E o interessante é que, no verso 32, no verso 33, é dito que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E disseram um para o outro: não ardia em nós o coração quando ele pelo caminho nos explicava a Bíblia, as Escrituras? De fato, não é preciso nós vermos Jesus com os próprios olhos, estarmos na presença dele como eles estiveram, porque o coração deles ardeu antes de saberem que era Jesus. O nosso coração também pode arder de fé, de esperança, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós a estudamos todos os dias, quando nós abrimos essa carta de amor de Deus. Nosso coração também pode arder por Deus, por Jesus, de entusiasmo pelas coisas de Deus. Eles se levantam, diz o relato, e voltam mais 11 quilômetros para Jerusalém. Vejam, o cansaço os abandonou. As lágrimas que no caminho de ida para casa eram de tristeza, agora eram lágrimas de alegria, de júbilo. Eles voltaram para contar aos seus amigos. Aqui no verso 35 diz que eles contaram para os outros discípulos o que tinha acontecido com eles. O resultado do encontro com Jesus é esse: vontade de testemunhar, vontade de falar para todo mundo que Jesus está vivo e que Jesus vai voltar. Jesus, então, depois aparece aqui nos versos 36 a 43, ele aparece entre eles e diz: paz seja convosco, onde Cristo está, a paz está ali. Eles precisavam muito de paz, porque eles estavam com o coração atribulado, tristes, e Jesus vem trazer essa paz, a paz da sua presença, a paz da certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, de que Jesus está vivo. E Jesus, então, como percebeu que eles ainda não estavam acreditando muito no que estavam vendo, estavam ainda muito aturdidos, ele pergunta: vocês têm algo aqui para que eu possa comer, para provar que eu sou realmente físico, para provar que a ressurreição é física, é corporal? Eles tinham ali um pouco de mel e um peixe assado, e Jesus, então, come na presença deles, provando que, sim, ele havia ressuscitado fisicamente dos mortos, assim como ressuscitarão todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna com um corpo físico, um corpo glorioso, imortal, porém físico. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vamos ver depois em Atos dos Apóstolos, outro livro de Lucas, o resultado desse revestimento de poder. Eles aguardaram em oração, em unidade, a descida, a chegada do Espírito Santo para capacitá-los. E adorando, voltaram para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando a Deus. A vida deles foi transformada por essa verdade. A vida deles foi totalmente impactada pela esperança da ressurreição, da promessa do Espírito Santo. E a nossa vida também pode ser assim. Se nós crermos de todo o coração nessa promessa de Cristo, se nós crermos no Cristo ressuscitado, nós também poderemos ter a vida transformada como foi a desses homens e dessas mulheres. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do nosso Deus que vive e reina para sempre.